Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez estamos juntos, canal Alexandre Lucas Flá e você. Agradeço a presença de todos que estão assistindo esse vídeo. Vou pedindo logo o like, a inscrição de quem não é inscrito e o compartilhamento do vídeo, ok? Estamos começando aqui por uma parte que é sempre interessante, né? A parte do professor. Eu sou educador físico e vou passar indicações para vocês trabalharem a articulação do tornozelo. A articulação do tornozelo que é responsável por equilíbrio e que evita quedas. Muitas quedas acontecem, principalmente nos idosos, por causa da articulação do tornozelo, está perdendo a flexibilidade, está perdendo a parte funcional dela. Como vamos fazer esses exercícios, Alexandre? Primeiramente, você começa sentado, trabalhando um pé de cada vez, fazendo rotações, pode fazer 10 rotações, girando o pé para fora 10 vezes, depois girando o pé para dentro 10 vezes. Rotação para fora e rotação para dentro 10 vezes, alternando pé direito e pé esquerdo. Importante que vocês façam sempre com bastante calma e que vocês possam fazer descalços. Eu estou fazendo de meias, mas vocês podem fazer descalços. Eu prefiro sempre que façam descalços esse tipo de exercício, tá bom? Depois de feito o exercício de rotação, vocês vão fazer o exercício de flexão plantar alternada. Vai ficar na ponta do pé, direita e esquerda, fazendo a flexão plantar, como se fosse o pé de bailarina, ficando na ponta do pé, tá? 10 vezes com cada pé. Depois você vai jogar uma das pernas à frente e fazer como se você estivesse puxando a ponta dos seus pés para a canela. A dorsiflexão. Também 10 vezes. Ó, puxa e volta. Puxa, traz os dedos em direção à canela e volta. 10 vezes com o pé direito, 10 vezes com o pé esquerdo. O mesmo movimento. Eu trouxe aqui esse tirante. Isso aqui é um tirante que você pode comprar em lojas de material de construção, em lojas de ferragem, em lojas de produtos afins em geral, tá? Não é caro, não é complicado de achar. Ele vai te ajudar a fazer um alongamento final desse movimento que eu fiz agora. Você bota ele no meio do pé, para a ponta, aqui para ele não escapar, puxa, faz a tração e conta suave até 10. Faz com o pé direito e depois repete com o pé esquerdo. Você pode fazer ele também deitado, esse exercício. A articulação do tornozelo é muito importante estar com lubrificação, porque o que acontece geralmente é que a pessoa perde o movimento da pisada e ela começa a arrastar o pé e a maioria dos tombos acontece em função disso, ok? Então essa é uma dica para a gente trabalhar a articulação dos tornozelos hoje. Na próxima tem mais dicas do professor, hein? Agora nós vamos passar para cá, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre o microciclo que aconteceu nesses últimos dias, né? Depois que houve a data FIFA. Muita gente fazendo barulho, o Flamengo teve 4 dias de descanso e depois emendou 4 dias de treinamento. Começou na sexta-feira, né? No dia 5, treinou na sexta-feira, no sábado, treinou no domingo, 7 de setembro, e treina na segunda-feira. Aí veio a terça-feira com folga, e muita gente reclamou dessa folga, dizendo que o Flamengo já teria tido 4 dias de descanso antes de começar esse microciclo. O que acontece? Vamos lá entender. O Flamengo teve 4 dias de treinamento e aqui vai ter mais 4 dias de treinamento, intercalado por um dia de folga. Isso corresponde ao microciclo. É uma programação da periodização do treinamento. Está dentro de qualquer normalidade do que se prepara fisicamente um grupo de atletas. Ou seja, é muito alarde quando se fala sobre a questão da preparação física do Flamengo. Eu acho que está de bom tamanho, está perfeito. E agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o nosso atleta Varela voltou da seleção do Uruguai com uma lesão, ou pelo menos com um incômodo de pombalgia. A região do pubis, que fica aqui na parte próxima aos adutores, na síntese pública, ela geralmente acontece por excesso de carga, né? Excesso de treinamento ou excesso de jogos, que é o que deve ter acontecido com o Varela. Ele está com a pombalgia. O que acontece? Em anti-inflamatórios e repouso, né, para o Varela, para ele poder voltar ativo. Provavelmente teremos Emerson Royal contra o Juventude. Na sequência do vídeo vamos falar muito de Flamengo e Juventude, vamos falar de muita coisa
Sigam assistindo o canal, sigam dando sugestões, opiniões, pedindo exercícios diferentes. Vou falar da articulação glenomeral, vou falar da articulação coxo-femoral, vamos falar de muitas coisas importantes que vocês querem saber. Mas peçam e deem sugestões, tá bom? Um abraço, vamos seguindo em frente. Canal Alexandre Lucas Flá, tem mais coisa pela frente. Fica ligado aí que vou seguir com vocês agora. Vamos dando sequência aqui no nosso vídeo, né? Quem copiou aí, copiou bem copiado as instruções aí para fortalecer e dar mais lubrificação à articulação do tornozelo. É importante, hein? Porque a gente sabe que qualidade de vida é fundamental, beleza? Vamos continuar aqui, agora vamos falar sobre o Flamengo e sobre notícias de futebol de um modo geral. O Flamengo que está reapresentando hoje na quarta-feira, depois de uma folga na terça. Eu falei aí também sobre essa programação de treinamentos. Foram 4 dias de treino, o dia de folga caiu na terça-feira para poder ficar mais 4 dias de treino para poder fazer ali o microciclo, como eu falei. O Flamengo treina quarta, quinta, sexta, sábado e aí viaja no sábado à tarde para o Rio Grande do Sul para enfrentar no domingo às 16 horas o Juventude. Vamos falar muito sobre o jogo contra o Juventude ainda e eu vou passar agora para vocês aqui como é que está a situação do boletim médico dos jogadores, né? O Alexandro, o lateral, iniciou trabalhos em campo com a fisioterapia nesta quarta-feira, dia 10, perfeito? O Pulgar continua no seu processo de recuperação, tem uma tomografia computadorizada programada para essa sexta-feira. O Jorginho, ainda com resquícios de dor no músculo posterior da coxa esquerda, o jogador segue em tratamento com o departamento médico do Flamengo. Provavelmente o Jorginho sofreu ali o famoso estiramento, né? O Varela que a gente ressaltou aí, o lateral se representou com quadro, como a gente falou, de pubalgia, está em tratamento com o departamento médico do clube e será reavaliado diariamente, ou seja, dia a dia o Varela vai ser percebido aí se ele tem condições, mas em resumo, Alexandre está fora, Pulgar obviamente não volta agora, a gente já falou sobre o Pulgar, deve estar voltando para o final do mês, início de outubro. Jorginho, acredito também fora, está fora também do jogo contra o Juventude. E o Varela é o mais provável, o mais possível, vamos dizer, de jogar. Também acho que não vai jogar, acho que será Emerson Royal. Ou seja, esses 4 jogadores devem ser poupados ou não vão para o jogo, perfeito? Então essa é a condição do departamento médico do Flamengo, boletim dos jogadores no departamento médico. Antes da gente voltar a falar do Flamengo, vamos falar da data FIFA que acabou, né? Mas ela vai voltar, hein? Ela vai voltar. Outubro tem data FIFA e novembro também, para amistosos. Mais próximo a gente vai falar dos dias, os jogos como vão ser. Vão atrapalhar um pouquinho a vida dos clubes, do Flamengo, né? Da Libertadores da América, inclusive. Vamos falar disso mais à frente. O Chile empatou de 0-0 com o Uruguai. E o Vinha jogou 90 minutos, o nosso lateral esquerdo, que para mim vai ser o lateral esquerdo contra o Juventude. Ou ele ou o Ayrton Lucas, né? Vamos ver quem vai cair nas graças do Felipe Luiz. Eu espero que seja o Vinha, sabe? Argentina 0, Equador 1. Olha que resultado surpreendente. E o Plata jogou mais de 60 minutos, jogou mais de 1 hora. O Plata esteve em campo. Bolívia 1, Brasil 0, né? Com aquela questão toda da altitude, que a gente sabe. Samuel Lino jogou também mais de 60 minutos. E Venezuela 3, Colômbia 6. Placar bailarino, hein? Sem o Carrascal. O Carrascal foi o único jogador do Flamengo que não atuou aí nessas eliminatórias da Copa do Mundo. Perfeito? Vamos pular de assunto agora para um assunto delicado que está na capa do vídeo. Vou falar sobre esse assunto com muito cuidado. Desse zagueiro aqui, ó, muita gente esquece que ele está até lá no Flamengo, está treinando lá no Flamengo, jogou no início do ano pelo Campeonato Carioca. Vou pegar aqui a ficha dele para falar da ficha dele rapidamente aqui, para a gente ter noção das coisas. Pablo, zagueiro de 34 anos, maranhense, tem um salário por volta de 700 mil. Ganha bem o Pablo, né? No Transfermarkt tem um valor bem baixo, 600 mil euros. Chegou em março de 22, né? E tem contrato até o final desse ano de 25. Em 24 ele foi emprestado para o Botafogo, onde só realizou 2 partidas, né? Vamos ouvir o que o advogado que esteve no programa do Desce On Live falou sobre o Pablo, tá?
Esse aqui é o advogado, o Hollenberg, e ele vai fazer uma fala aqui sobre o Pablo. Vou ver se eu abro aqui para a gente escutar. Eu acho que tem 99,9% de chance. Eu escrevi isso na minha coluna no Mundo Bola Flamengo. O que eu escrevi? O que o Flamengo fez com o Pablo, ele simplesmente alijou ele de qualquer relação com o elenco. Inclusive, ele treina separado. O Pablo já vem fazendo prova disso há muito tempo. Ele filma ele treinando separado no Ninho do Urubu. Não sei se vocês já olharam, já viram isso. Isso tudo é prova para entrar com assédio, né? E mais, ele vai ganhar. Ele vai ganhar. Porque assim, ó, eu inclusive na matéria que eu escrevi, eu junto jurisprudência sobre isso. De jogadores que são colocados de lado para treinar em separado, em horário separado, ganhando dano e danos altos. Infelizmente, o Flamengo tem uma probabilidade de 99,9% de ter uma ação trabalhista e com 99% de chance de ganho de causa culpável para o zagueiro. A situação é essa. Aí é a questão que eu botei lá na capa do vídeo. Pode ser legal, mas me parece imoral. Mas também tem muita gente dizendo que o Pablo vai perder essa causa, que o jurídico do Flamengo também já está calçado aí com documentação. Vamos esperar, né? Agora, que custo-benefício lamentável que esse jogador trouxe para o clube, né? E é um jogador cheio de títulos no currículo, né? O mais irônico de tudo é isso. Vamos seguir aqui a pauta. Vamos falar agora sobre outro jogador que está na capa do vídeo, que é o Gabriel Jesus. O jogador pode voltar para o Brasil no ano que vem e o Flamengo pode ser o caminho desse jogador, né? O Flamengo que busca um atacante. O Gabriel Jesus tem um perfil de jogador que parece que agrada ao Felipe Luiz. Não é sondagem, não tem nada concreto, é apenas especulativo. Mas como é um jogador que ele não é do Bertolucci, tá? Ele inclusive não atuou no último jogo que eu assisti do Arsenal contra o Liverpool. Ele gerencia sua própria carreira, né? E ele é sócio da empresa do R9, do Ronaldo, tá? Mas o Bertolucci pode agir nessa negociação para tentar botar o jogador aqui no início do ano que vem no Brasil. Para jogar no Brasil, quais são os clubes que o Gabriel Jesus poderia jogar? Vamos lá. Flamengo, Palmeiras, Botafogo, que eu também já acho pouco provável, que está meio Torre de Babel, e seria o Cruzeiro que não teria espaço. O Gabriel Jesus já tem um outro Gabriel lá. Então, como o Flamengo é um dos pretendentes, ou um dos possíveis pretendentes a trazer um atacante para o ano que vem, esse nome seria um nome possível, tá? Por isso que eu botei aí o Gabriel Jesus, 28 anos, como uma possível volta para o Brasil, o Flamengo ser esse caminho. Perfeito? Copa do Brasil está aí acavalada em cima dessa volta da data FIFA, né? O Jean Lucas, por exemplo, que atuou lá alguns minutos contra a equipe da Bolívia, né? Vai voltar e vai enfrentar, já deve estar enfrentando aí o Fluminense. Vocês estão assistindo o vídeo, de repente já acabou o jogo do Fluminense. O Fluminense, para dizer que eu não falei de flores, o Fluminense enfrentando aí o Bahia para tentar reverter a derrota que sofreu em Salvador de 1-0. Precisa aí o Fluminense reverter esse placar. Se fizer um placar com vitória mínima, vai para os pênaltis. O Fluminense está em 9º lugar no Campeonato Brasileiro. E na quinta-feira, no dia seguinte, o jogo dos desesperados, né? Teremos esse confronto aqui lá no Engenhão, no Vazião, né? O Botafogo, 5º lugar no Campeonato Brasileiro, enfrenta o pior carioca no Campeonato Brasileiro, que é o Vasco da Gama, que está em 15º. Então são jogos que vão acontecer aí pela Copa do Brasil. A questão do Flamengo pleiteando junto à ONU, essa questão aí da ser a primeira nação simbólica cultural do mundo. O que vocês acharam disso? Olha, galera, deixa o like, compartilhe o vídeo, tá? E deixem opiniões de vocês, perguntas, sugestões, o que vocês quiserem aí argumentar, eu respondo a todo mundo. Isso é muito importante e muito raro, porque é um vídeo vivo, porque eu estou sempre interagindo. Então, escrevam lá os comentários. O que vocês estão achando dessa questão do Pablo? O que vocês estão achando dessa volta da data FIFA? O que vocês estão achando desse momento aí do Flamengo, que
pleiteia ser uma nação reconhecida pela ONU. Vocês acharam isso uma grande sacada de marketing? Acharam isso uma balela? Vocês estavam esperando o pronunciamento, achando que era um jogador a ser anunciado, apesar dos mercados estarem fechados, né, da Europa. O que está aberto ainda até agora, está acabando, vai fechar já já, é o mercado russo, o mercado da Arábia e o mercado do México, né? Então os grandes mercados já foram fechados e os menores e menos importantes já estão se fechando. Então não seria um jogador name rights do Maracanã, muita gente achou que podia ser isso, outras pessoas acharam que era um investidor para construir o estádio, mas não. O que se trata é que o Flamengo fez uma grande sacada, porque nós nos consideramos nação, e essa sacada de pedir, esse pleitear, essa ideia de ser reconhecido na ONU como uma primeira, né? A primeira nação, isso que é importante, né? Essa coisa do inédito, né? Isso é a primeira nação, símbolo cultural no mundo, né? Achei legal, precisava de 100 mil assinaturas para poder dar entrada, em poucas horas se bateu esses 100 mil, já se dobrou, mais do que o dobro, já tem mais de 200 mil assinaturas e segue crescendo, porque isso aqui é Flamengo, mas eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês acharam isso uma coisa importante, uma coisa legal, ou uma coisa sem importância nenhuma. Muita gente também achou isso uma tremenda de uma balela. Vamos falar agora do jogo, né? Vamos entrar aqui na questão do jogo. 26 pontos separam o Flamengo do time do Rio Grande do Sul, do time de Caxias do Sul, do Juventude. Juventude está em 18º lugar com 21 pontos, Flamengo 47. Mas se 26 pontos separam os dois, 27 anos separam o Flamengo da última vitória lá em Caxias do Sul. Faz bastante tempo que o Flamengo não ganha lá, mesmo levando em consideração que o Juventude visitou aí a Série B por várias vezes, por algum tempo. Mas mesmo assim é um tempo bem longevo, né? Bem preocupante. O Flamengo precisa quebrar esse tabu. O Juventude voltou aos treinamentos na última quarta-feira, né? Uma semana atrás, na outra quarta-feira, e está sendo treinado pelo Thiago Carpini. Lembrando que o Juventude está com seu terceiro técnico, né? Fábio Matias caiu na 8ª rodada e o Cláudio Tencati caiu na 17ª rodada. Então, o Thiago Carpini é o terceiro técnico do Juventude, né? O time está com 2 jogadores desfalcando o elenco. Os 2 colombianos, o atacante Batalha e o volante Geraldo. Ambos receberam o terceiro cartão amarelo, são desfalques. E nessa janela, o Juventude contratou o Esforza, né, volante argentino que estava no Vasco. Alguns vão lembrar do Esforza no Vasco, apesar de ter que fazer uma esforça tremenda para lembrar, porque o jogador não atuou em grande qualidade lá pelo time de São Cristóvão. E o Negueba, mas não é aquele Negueba não. O Negueba é um atacante que veio do Maringá, também pode aparecer no jogo contra o Flamengo. O que vocês acham desse jogo? Está na hora de quebrar o tabu? O Flamengo se atrapalha com as pedras pequenas? Precisa ficar atento, né? Que esse tipo de jogo é um jogo sempre chato, né? O gramado lá do Alfredo Jaconi parece que está em boas condições. A gente espera que ele não seja mais um adversário, que o Flamengo consiga aí um bom resultado para continuar liderando esse Campeonato Brasileiro. Galera, senta o dedo no like, compartilha aí com os amigos, vamos tocando em frente, o canal precisa crescer, eu estou na campanha, hein? Eu conto com vocês. 1 mais 1 é sempre mais que 2, como diz Beto Guedes, então traga um amigo para cá, inscreva-se no canal, quem não é inscrito, traga um amigo para cá para a gente crescer rápido, bater essa meta aí dos 1000 inscritos, que isso é fundamental para o canal, tá bom? Eu agradeço a presença de todos, um grande abraço, quero deixar um abraço especial para o meu amigo, ó, Luiz Henrique, lá da Praça Seca, tá? Luiz Henrique, o marido da minha prima Isabel. Um beijo no coração de todos vocês, fiquem com Deus, até a próxima, canal Alexandre Lucas Flá. Fui!